Se em algum momento da sua vida você quis comprar um notebook, ficou perdido mais do que quando você entrou, relaxa, o problema não é você. O problema hoje é que o mercado ele oferece uma grande quantidade de notebooks e computadores que prometem demais e entregam de menos. O maior erro das pessoas hoje é o quê? Não saber qual é a finalidade do notebook que ela quer comprar. Ela fala trabalho, mas ela não especifica o que seria o trabalho. Trabalhar com o computador, às vezes pode ser PowerPoint, Excel, coisas que não demandam muita RAM, mas um multitarefas decente. Trabalhar, ele é constância. É você ficar ali várias horas sem o seu computador virar um assunto. E quando o seu computador ele acaba virando esse assunto, virando o centro, tem algo de errado com ele. Muitas pessoas elas também ficam em dúvida em qual processador escolher para um computador, sendo que elas não têm a mínima noção qual que ela deve escolher. O processador bom para o trabalho é aquele que ele não te dá um trabalho desnecessário, porque às vezes você escolhe um processador que seja um nome grande, um i7, um i5, assim que a pessoa olha e fala, pô, tem um i7, mas às vezes ele é de uma geração mais antiga. Isso vai acabar atrapalhando o desempenho dele. E se você escolhe um processador intermediário que não tem um nome tão grande, mas que venha servir, isso te dá mais possibilidades de um trabalho mais fluido e eficiente, que você pegar um processador que tem um nome grande, uma marca boa, e ele vem esquentar mais do que te dar soluções. Vai te dar mais problemas e mais trabalho ainda. Mas o processador, ele não é o que mais pesa na escolha disso, na eficiência e outras coisas. O que vai ditar se o seu computador ele é bom para trabalho ou não é a memória RAM e o SSD dele. Que aí as pessoas pensam, poxa, o que seria isso? Eu tenho um vídeo explicando um pouco mais do que seria o SSD e a RAM. Mas eu vou te dar um resumo rápido do que seria. Um SSD ele é um armazenamento que ele é mais rápido do que um HD. Que quando você coloca o seu sistema nele, ele vai te dar uma eficiência maior, mais fluidez no trabalho. E a memória RAM, ela processa as suas informações junto com o processador. Hoje em dia, você tendo 16 GB de RAM é ótimo para trabalho. Ou então o mínimo. Baixou disso, não pense em comprar para trabalho. Porque um sistema operacional hoje, o 10 ou 11, que 11 ele puxa até um pouco mais de RAM, mas o Windows 10 ele puxa ali 8 GB de RAM nessa média. Se você tiver menos que isso, você não vai conseguir usar ele. Ou você vai ter que usar a versão de 32 bits, que eu não recomendo, não faz sentido. Então o que eu te digo é, quando você escolhe essas duas coisas com uma devida atenção, que é você comprar algo bom, eficiente e barato, a probabilidade do seu computador ser fluido, ser rápido, não te dar estresse, não te dar um trabalho desnecessário, é muito grande. Vai estar falando das 3 armadilhas que acabam pegando muitos leigos que não entendem. Que seria o quê? Eu até disse isso um pouco atrás, seria o processador, ele é antigo, mas tem um nome grande, que são as gerações do i7, 5, 3, que são às vezes de uma geração mais antiga e a pessoa olha e bate o olho e fala assim, pô, é bom. A segunda coisa, é uma tela que é muito boa para um trabalho que é desnecessário, uma tela eficiente. Seria aquelas telas IPS, aquelas telas com 100 Hz, uma taxa de atualização muito grande. E você que vai trabalhar e estudar, não precisa disso. E a terceira coisa é um notebook gamer para o trabalho leve. Para que você quer um notebook que tenha luzinha, que tenha games, uma placa de vídeo braba, se você não vai editar, não vai modelar em 3D e nem jogar? Você só vai fazer coisas básicas. E agora, sem dúvidas, se alguém me perguntasse, Matheus, qual notebook eu devo escolher para o trabalho, estudo e alguma coisa assim leve? Sem dúvidas, eu indicaria hoje você comprar o Lenovo IdeaPad com Ryzen 5500U ou o outro, eu me esqueci o nome. Mas por que eu indicaria esse notebook? Hoje, ele é um notebook que ele tem uma fluidez, um SSD que não esquenta, processador bom para multitarefas e coisas que acrescentam nisso. Uma memória RAM dedicada também, que é uma memória RAM melhor, que tem uma média de gigas boa. Então, se eu fosse falar para você comprar um notebook, eu mandaria sem dúvidas você escolher esse. Porque é um notebook que você não vai ter que ficar gastando com muitos upgrades. Pegou, usou, comprou.
fim das contas, um notebook bom para trabalho é aquele que você não liga para ele. Você sentou e usou ele, fez seu trabalho e você não tem uma reclamação dele, mas você também não vê que ele é perfeito. Você só pega e usa ele. Isso que seria um notebook bom para trabalho. Ele não aparece muito do que ele deveria. Então, se você gostou desse vídeo, já salva ele, porque toda vez quando a gente tem essa oportunidade de comprar um computador, a gente acaba esquecendo disso. Então, se você gostou dessa conversa, te recomendo se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com alguns amigos, ativar o sininho e deixar um comentário. Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês e um forte abraço.